Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 26 de junho, Dia Internacional do Combate à Tortura. E hoje começamos uma nova conversa entre amigos, com três pessoas extremamente ilustres, três grandes juristas e três queridos amigos, para falar sobre a Constituição de 1988 e a democracia. Está conosco o querido professor Eros Grau, o ministro Nelson Jobim, professor Eros e ministro Nelson Jobim, porque o professor Eros briga comigo cada vez que eu o chamo de ministro, e eu tenho ele como professor mesmo. E o professor Joaquim Falcão, três grandes juristas, para conversar sobre esse tema tão relevante, sempre, especialmente no momento atual. Eu começo passando a palavra ao querido professor Eros Grau. Professor, bom dia, obrigado por ter aceito esse convite para estar conosco aqui conversando sobre a democracia no Brasil. Bom dia. Bom dia, Marcos, Joaquim, Nelson. É uma momento de grande alegria encontrar com vocês três e, sobretudo, para falar desse assunto, a democracia e a Constituição de 88. Eu queria começar com duas pequenas, não tão pequenas observações, mas a primeira, lembrar a Constituinte. Em 1987, o Geraldo Ataliba era muito amigo do Quercia, que era governador, os dois se foram lá para o céu, e deve se encontrar lá pelo céu de vez em quando. O Ataliba convenceu o Quercia a montar um grupo de advogados de São Paulo que iam ajudar os constituintes paulistas de todos os partidos. E aí nós lá fomos, éramos 4. O Geraldo Ataliba, eu e 2 que eu esqueci o nome. Na verdade, eu quero esquecer. O Nelson sabe por quê? Por causa de um voto que, na época que eu estava no Supremo, eu dei no caso da anistia. Lembra, Nelson? Lembro. Muito bem. E naquela época havia um grande amigo nosso, dos outros, que era deputado, chamado Michel Temer. O Michel arrumou lá no Congresso uma sala maior e tinha uma outra sala, junto uma das salas do gabinete dele, nós usávamos. Naquela época, eu tinha um amigo de muitos anos que era deputado e que aproveitou-se para me convocar para tentar trabalhar não apenas como um cara que vinha de São Paulo, mas também para ajudar lá na Constituinte, tal de Nelson Jobim. Lembra, Nelson? Uhum. Lembra, Nelson? Muito bem. Então, esse era o primeiro momento, o primeiro assunto, vamos dizer assim, que eu queria lembrar a respeito da Constituição de 88. O segundo está, de todo modo, tudo resumido num artigo meu que foi publicado no Estadão, no dia 1º de junho, agora, sobre a tripartição dos poderes e a democracia. E eu vou tentar resumir isso rapidamente, mas o que eu digo lá, e é o que eu gostaria de dizer aqui, é que o Estado é um só. A chamada separação dos poderes se presta unicamente a permitir que o Estado atue em plena coerência com os princípios da democracia. Eu acho que tudo que eu gostaria de dizer está numa frase do grande presidente Charles de Gaulle. Ele diz que a autoridade do Estado é indivisível.
E antes dele, um outro sujeito de boa imagem para mim, chamado Hegel, afirmava que o Estado distribui sua atividade entre vários poderes, porém de modo que cada um deles seja em si mesmo uma porção da totalidade que o Estado é. Esse ponto é fundamental. O Estado é uma totalidade. E, além disso, além do que diz o Charles de Gaulle, o que diz o Hegel, existe uma primorosa lição de um sujeito que viveu lá na nossa cidade, do Nelson e eu, chamado Carlos Maximiliano, que afirma que, como no corpo do homem, no Estado não há isolamento de órgãos, há única e exclusivamente especialização de funções. Quer dizer, a organização estatal em funções é apenas uma forma de aprimoração do funcionamento do Estado. Por isso, eu gostaria de afirmar que uma das tarefas primordiais do Estado moderno é a produção de uma ordem jurídica que garanta certeza e segurança jurídicas. Por quê? Porque sem elas não haveria como nós vivemos em liberdade. O efetivo acatamento e cumprimento das decisões, para tanto, o efetivo acatamento e cumprimento das decisões do Poder Judiciário é indispensável a que possamos viver honestamente, contribuindo para o bem de todos. Eu me aproximo da parte final, mas fazendo essa minha introdução, mas fazendo uma afirmação que eu não tenho cansado de me repetir, é que os juízes não fazem justiça, os juízes aplicam as leis, a Constituição e as leis. Um sujeito que também eu incluiria aí no quadro dos meus amigos próximos, além daqueles que eu já mencionei, é o João Kelsen, que afirma numa frase maravilhosa, já quando ele estava no fim da vida, que a justiça absoluta só pode emanar de uma autoridade transcendente, só pode emanar de Deus. Eu estou citando entre aspas, nós temos de nos contentar na Terra com uma justiça simplesmente relativa, que deve ser vislumbrada em cada ordem jurídica positiva e na situação de paz e segurança, por esta mais ou menos assegurada. Os juízes, diz ele, são servos da Constituição e das leis, servos de um sistema de normas jurídicas que se presta a assegurar um mínimo de calculabilidade e previsibilidade na prática das relações sociais. Qualquer insurgência contra a face do Estado, agora digo eu, qualquer insurgência contra a face do Estado que o Poder Judiciário é, em última instância, o Supremo, será uma afronta à ordem e à paz social. Prenuncia vocação de autoritarismo, questiona a democracia, desmente a democracia, pretende golpear a democracia. O Estado, Nelson, Joaquim, Marcos, é indivisível. A soberania popular, força que o constitui, permite apenas que ele distribua dentro de si as suas funções. Por conta disso, quaisquer ações desse ou daquele outro dos três poderes avançando sobre o outro, afronta não apenas a tripartição, mas também a democracia. E de tudo, eu termino essa parte
introdutória, na qual eu já disse tudo, portanto, não tenho mais nada a dizer depois, lembrando que, se alguns que hoje estão por aí chegarem onde pretendem, nós seremos vistos, os demais, como pobres, como tristes, como coitados. E eu uso aí a expressão no seu sentido literal, coitados. Eu vou repetir, coitados, habitantes da Terra da Cruz. Muito obrigado. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Daqui a pouquinho volta, daqui a pouquinho nós voltamos. Deixa já, vou dar um giro só, mas... Seremos coitados. Introdução muito boa. Professor Joaquim Falcão, bom dia. Agradeço também, da mesma forma, ter aceito o nosso convite. Também viveu aqueles momentos de ebulição social, que foi a construção da Constituição de 1988. Conta um pouquinho para a gente, por favor, sobre aqueles momentos e essa nossa carta maravilhosa de 88. Bom dia aí, Marcos, Nelson, Eros, aqueles que estão conosco, aquelas que estão conosco. Eu vou fazer uma abertura breve, 2 minutos de história e 2 minutos de tarefa. A história é que eu participei da Comissão Afonso Arinos, encarregada pelo Tancredo, depois pelo Sarney, para redigir um anteprojeto de Constituição. Esse anteprojeto foi interessantíssimo, porque eram 40 grandes intelectuais e juristas do Brasil inteiro, sob o comando de Afonso Arinos. E Dr. Afonso, ele só tinha uma obsessão, que era o parlamentarismo, e era a questão do regime político, que permanece sempre na pauta da democracia. E Dr. Arinos, ele fazia qualquer acordo desde que você votasse, porque ia ter uma votação final para saber se nós íamos optar pelo presidencialismo ou pelo parlamentarismo. E Dr. Arinos, ele fazia qualquer acordo desde que você, no final, se comprometesse em votar no parlamentarismo. Então, então, você era a favor da cultura de tal maneira, ele fazia um acordo. Você era a favor de liberdades tais, ele fazia o acordo. Você era a favor de uma administração pública, ele concordava. E aí chegou o grande dia em que tinha que se decidir, estávamos no Glória, no Hotel Glória, se a comissão ia ser parlamentarista ou presidencialista. Eu, pernambucanamente, muito amigo de Marco Maciel, chefe da Casa Civil do presidente Sarney, fui a Marco e disse, Marco, esse negócio aqui vai dar parlamentarismo. Aí ele disse, é pena, Joaquim, porque eu e o presidente Sarney estamos presidencialistas. Voltei ao Afonso Arinos e disse, professor, olha, o presidente é presidencialista. Eu proponho que a gente faça um projeto de Constituição que tem as duas saídas. Tem a saída do presidencialismo e tem a saída do parlamentarismo, e que deixa o presidente e o Congresso escolher. Alguns dias depois, volta o Afonso Arinos, que me chamava de meu Joaquim. Meu Joaquim, consultei o Planalto e eles vão enviar o projeto como nós decidirmos. Aí houve o dia da votação, os 40 colegas lá no Glória para decidir se era parlamentarismo ou presidencialismo. E aí
o Afonso Arinos dá uma das lições mineiras fantásticas, dizendo esta comissão tão ilustre, que está dando tanto por si ao Brasil, nessa comissão não deve ter nem vencedores nem vencidos. Aí eu já comecei a ficar com medo. E ele diz: eu proponho que se aceite por unanimidade o parlamentarismo. Era o golpe, porque era simpaticamente, o Afonso Arinos estava evitando uma votação, né? Aí eu estava ao lado do Pertence, e eu digo: Pertence, que é presidencialista, o que a gente faz? Pertence é mineiro. Então, Pertence disse: doutor Afonso, eu aceito o parlamentarismo com ressalvas mineiras. Aí depois veio o advogado Nelson, lá de Brasília, me esqueço o nome dele, Roberto, e disse: eu aceito o parlamentarismo com ressalvas brasilienses. Eu segui, dizendo: eu aceito o parlamentarismo com ressalvas ulindenses. Aí o Afonso Arinos olhou assim e disse: mas até você, Joaquim. E aí nós começamos a votar. Quer dizer, evidentemente, que perdeu. Ele entregou o projeto parlamentarista, Sarney não enviou para o Congresso, e nós estamos até hoje vendo qual o melhor regime político para a gente e como é que os poderes se convivem, né? Mas só para mostrar que essa questão vem desde antes, vem bastante antes. Obrigado. Obrigado, professor. É uma alegria revê-lo, ainda aqui à distância. Ministro Nelson Jobim, da mesma forma, agradecer o atendimento do nosso convite. E o ministro tem uma experiência riquíssima. Ele foi constituinte, serviu ao Executivo, foi ministro da Justiça, foi ministro da Defesa, serviu ao Legislativo, foi deputado federal, foi constituinte e serviu ao Judiciário, como ministro e como presidente da Suprema Corte. E com uma particularidade, o ministro foi presidente da Ordem de Santa Maria. Ministro, experiência riquíssima. Com a palavra, ministro. Marcos, um abraço ao Eros, ao Joaquim, e vamos direto. E a todos que estão nos ouvindo, todos e todas, o Joaquim me deu o gancho. Eu vou lembrar ao Joaquim o problema que houve em relação à questão do regime de governo, ou seja, presidencialismo ou parlamentarismo. Em primeiro lugar, o presidente Sarney não tinha força política em relação à possibilidade de enviar um projeto de Constituição. Então, esse projeto de Constituição, que era um modelo mais ou menos tradicional de se fazer Constituição no Brasil, com exceção de 46, que era exatamente o Executivo enviar um projeto à Assembleia Constituinte. Isto não funcionou e ele enviou como sugestão do governo, etc., porque não tinha condições de fazer nesse modelo. E a Constituinte, o pessoal eleito em 87 não aceitava essa hipótese. Bom, restava a nós o modelo de 1946, que era a criação de uma grande comissão, que na época foi a Comissão Nereu Ramos, para fazer um projeto da Constituição. Ocorre que esse modelo também não funcionou, não teve condições políticas de andar, por uma questão absolutamente pernambucana. Era candidato a presidente da Câmara, o doutor Ulisses candidato a presidente da Câmara e presidente da Constituinte. Mas a presidência da Câmara foi disputada pelo Fernando Lira. E o Fernando Lira desentranhou lá de 1986 um projeto de regimento interno em que
esse anteprojeto, que havia sido pedido pelo doutor Ulisses, ele previa o modelo de 46, ou seja, seria eleita uma grande comissão e essa comissão faria o projeto que seria votado pelo Senado, pelo plenário. Então, ocorreu que o nosso Fernando Lira não ganhou a eleição da Câmara, mas destruiu a possibilidade desse modelo. Ele havia distribuído, inclusive, esse anteprojeto antes da eleição para dizer: olha, isso aqui, vocês veem o que o doutor Luiz está querendo fazer, está querendo transformá-los em constituintes de primeira e segunda categoria, etc. E tal. Aí, então, também não funcionou desse jeito. E aí, o Fernando Henrique foi designado, era senador de São Paulo, foi designado aliás, relator do regimento interno, para que teríamos que votar no início para trabalhos constituintes. Fernando Henrique, criamos um modelo. Eu trabalhei com o Fernando nisso aí, criou-se um modelo todo pulverizado para tentar fazer esse modelo. Daí porque a Constituição demorou muito tempo, etc. Mas no que diz respeito à questão presidencialismo, parlamentarismo, a comissão de sistematização, que foi a que consolidou todos os trabalhos produzidos pelas comissões e subcomissões em que o plenário foi dividido para a elaboração de um texto a ser discutido no plenário, acabou a Comissão de Sistema de Governo aprovar o modelo parlamentarista e depois a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Sistematização manter integralmente o modelo parlamentarista. Saiu um anteprojeto parlamentarista. Ocorre que surgiu aquilo que nós chamávamos na época o Centrão, que não era o Centrão de hoje, mas que era o Centrão, digamos, em que se havia uma reunião do centro-direita com o centro. E aí esse Centrão produziu o seu projeto e acabamos aprovando o projeto Centrão, que o projeto Centrão era um projeto presidencialista. Substituiu o texto da sistematização, houve uma manobra política conduzida pelo Mário Covas para tentar não ter conflito, nós conseguimos superar essa crise do regimento, e aí começou o projeto constituinte. Quando surgiu o projeto constituinte, num determinado momento, houve uma reunião na casa do doutor Ulisses, e o José Richa, que era senador pelo Paraná, grande figura, o José era muito amigo do presidente Sarney. E ele foi conversar com o presidente Sarney sobre esse problema. E havia também uma pretensão de Sarney de que o prazo do seu mandato fosse de 5 anos. Na verdade, ele tinha um mandato de 6 anos, que era o mandato da Emenda Constitucional número 1 de 69. E ele, então, concordava em reduzir para 5, mas a maioria do PMDB queria reduzir para 4. Então, e havia essa disputa, presidencialismo, parlamentarismo e mandato do presidente da República, 4 ou 5 anos. O Zé Richa, conversando com o presidente Sarney, voltou de lá com uma proposta do presidente Sarney, que ele aceitava o parlamentarismo conforme já tinha se desenhado, que era um parlamentarismo mais ou menos próximo ao modelo francês, do De Gaulle. E aceitava esse parlamentarismo, mas com as seguintes condições. Primeiro, promulgada a Constituição, ele, em 30 dias, presidente Sarney, indicaria o primeiro-ministro comporia o gabinete, e esse gabinete, composto por esse primeiro-ministro, ficaria estável durante, eu não me lembro se era 6 ou 12 meses, uma coisa assim, para assegurar a transição. E aí o que ocorreu? E ele dizia o seguinte: aí, depois de passado esse prazo, então começa a funcionar o sistema do voto de desconfiança, a criação de novo gabinete, etc. Mas teremos que ter esse período de transição. Essa era a primeira condição. E a segunda condição é que o mandato do presidente da República, já no modelo parlamentarista, continuaria com 5 anos, ou seja, o presidente Sarney continuaria com 5 anos. Essa proposta, o senador Mário Covas estava doente, teve um problema cardíaco, estava em São Paulo. O Fernando Henrique e o Euclides Scalco, que era o primeiro vice-líder do Mário Covas, que estava exercendo a liderança, vieram a São Paulo
para consultar o Mário sobre aceitar este acordo. O acordo, basicamente, era esse parlamentarismo com essas características iniciais e com o mandato do presidente Sarney de 5 anos. O Mário não aceitou. O Mário não aceitou. Depois, as pessoas comentavam e diziam que ele não aceitou, porque ele, pretendendo que o mandato fosse de 4 anos, a Constituinte terminaria logo em seguida, ele tinha uma grande visibilidade naquele momento, e ele poderia ser o candidato a presidente da República a suceder Sarney, que tentou ser depois de 69, em 89. Bom, pois bem, por essa intransigência do Mário, nós não temos o parlamentarismo e, além do mais, o mandato do presidente Sarney ficou 5 anos, porque ele ganhou 5 anos e o presidencialismo. E foi um erro político que nós tivemos naquele momento. Essa foi a razão pela qual não tivemos a possibilidade de manter o sistema parlamentarista, porque acabou o PMDB, liderado pelo Mário Covas, não fez o acordo. E é importante ter presente de que, e aí eu faria abriria um parênteses, Marco, para fazer um elogio ao presidente Sarney. O presidente Sarney conseguiu algo muito importante, que foi a transição do regime militar para o regime político, regime democrático. E essa transição ele fez de uma habilidade muito forte, porque, na verdade, o que ele fez? Ele devolveu os militares para os quartéis. E criou um plano, na época, que depois eu criticava muito, que era um plano chamado Calha Norte, da criação de postos de fronteira na Amazônia. E aquele foi um instrumento político de Sarney para fazer com que os militares voltassem a se dedicar integralmente aos seus assuntos. O Calha Norte foi um projeto vitorioso e deu resultado. Eu me penitencio de ter feito acusações na época contra esse projeto, mas é realmente um projeto importante. Mas o que é importante é dizer que Sarney conseguiu fazer essa transição, ou seja, ele conseguiu sair do regime militar e assegurar o regime civil. Foi a grande obra política do presidente Sarney, que, aliás, era um grande negociador, inclusive no processo constituinte. Ou seja, essa é a notícia que eu tenho histórica em relação, um testemunho em relação à questão parlamentarista. Obrigado, Mário. Obrigado, riquíssimo. Riquíssimo. O professor Joaquim Falcão, que mencionou o Marco Maciel, ontem ouvi uma matéria que ele está muito doente, né, com Alzheimer adiantado, e ele foi um dos grandes nomes da história política do Brasil. Não tem dúvida. Foi governador de Pernambuco, deputado federal, senador, vice-presidente da República, e sempre se comportou com muita lisura em todos os casos que passou. Preciso fazer esse registro. Eu escrevia lá na Folha, nessa época, lá de Olinda, 3 vezes por semana, ali na página 2, e sobre Pernambuco. Eu observava bastante Marco, mas não éramos amigos, depois ficamos muito amigos, e hoje eu sou muito admirador dele e de Ana, a esposa. E aí teve um dia, com uma espécie de um arrobo de juventude, eu fui descrever o Marco Maciel na Folha, e aí eu disse que, ao contrário de Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Marco Maciel era o contrário. Quem sabe espera acontecer, não faz a hora. Posso fazer 2 pequenas observações a partir do que disse o Nelson e o Joaquim também. Agora, há uns dias atrás, o nosso amigo José Sarney completou 90 anos. E como eu tenho uma vida dúplice, metido em literatura, escrevi num livrinho que vai sair lá em cima, lá no Maranhão. A outra, e é um grande sujeito, é uma figura, um ser humano espetacular. Eu digo sempre com ele, quando converso, que eu não estou conversando com o político, estou conversando com o meu amigo. É outra observação que eu queria fazer, não sei se o Nelson vai gostar, mas é muito importante que isso fique registrado.
é uma coisa notável, porque quando ele foi eleito deputado, ele veio para Brasília, foi para Brasília nos primeiros dias de janeiro, porque ele queria ver se pegava um apartamento razoável lá, e ele acabou procurando o Ulisses Guimarães, levando para ele um papel em que ele apresentava um projeto de como organizar as coisas. Você lembra disso, Nelson? Me lembro. E a partir daí, depois houve, uns dias depois, a coisa estava começando, o Ulisses leu o papel e chamou aquele jovem deputado que veio lá do Rio Grande do Sul. Onde é que ele está? Mande procurar aquele rapaz. E está aí, o cara acabou se transformando no braço direito do Ulisses. Estou certo, Nelson? Mais ou menos isso. Eu era um amanuense, meramente um amanuense. As decisões políticas eram tomadas pelo partido. Eu sabia escrever, então eu redigia as decisões. Então não era, digamos, eu não tinha autoridade política, eu tinha autoridade no sentido de trabalho, de produzir textos. Tu sabe muito bem uma coisa curiosa que eu aprendi na época, pelo menos. O pessoal da direita sabia escrever muito bem, mas falava mal. O pessoal da esquerda falava muito bem, mas não escrevia texto nenhum. Ou seja, para escrever leis e redigir leis, o pessoal da direita era muito mais competente que o pessoal da esquerda, que fazia mais discurso do que efetivamente redigir alguma coisa. Mas o meu trabalho era esse, nada de importante no sentido político. Foi importante no sentido de administrativo, no sentido de redação de textos, de optar por isso, por aquilo, etc. Vou fazer uma pergunta para os três. Evidentemente que o Brasil estava saindo de um período de 21 anos de trevas democráticas. E havia preocupação, acredito eu acompanhei como estudante, e meu professor de Direito Constitucional era o Ulisses Guimarães. Durante a Constituinte, ele continuou dando aula. E aí, hoje, olhando para trás, evidentemente, o ambiente estava contaminado com essa preocupação em não permitir excessos de autoritarismo, imagino eu, isso não é uma afirmação, é uma pergunta, do Executivo, e o fortalecimento do Legislativo, e talvez como nunca, em nenhuma outra Constituição, e é a 7ª Constituição nossa, do próprio sistema de justiça, do Judiciário, do Ministério Público e, inclusive, da advocacia, que acabou sendo mencionado no artigo 133. Esse fortalecimento dos demais poderes, naquele momento, ele gerou uma garantia maior do processo democrático no país, apesar de gerar, talvez, ser um dos motivos de geração das crises, porque nós estamos acostumados, na história do Brasil, nas constituições, de um poder executivo que se sobrepõe aos demais? Essa é uma dúvida que eu tenho. Os três. Posso começar? Por favor. Posso? Bom, naquele momento estava se desenhando como o Brasil gostaria de ser, né? Dever ser. Era o momento do sonho, né? E esse sonho era influenciado pela realidade do autoritarismo, da ditadura. Daí em diante, Marco, Nelson e Jobim, eu me dediquei a saber se esse sonho é realidade. Tanto que hoje eu me filio a uma corrente que eu chamo de constitucionalismos de realidade. Quer dizer, o sonho nós temos ele escrito, está lá. Só para entrar no assunto de hoje, né? Alguns anos atrás, eu perguntei, estávamos no almoço com o Temer, e o Temer disse, não, quem usou essa expressão independente e harmônicos foi proposta minha. Né? Agora, o Fernando Henrique diz que quem usou essa expressão de independente e harmônicos
proposta dele. Enfim, deve ter sido dos dois, porque faz parte da cultura nossa, desde Rui Barbosa, etc. Mas o que interessa hoje não é discutir parlamentarismo nem presidencialismo, nem outras formas. A gente precisa, antes, de um bom diagnóstico. Já temos, que estamos vivendo ele, do que deu certo e do que deu errado. Imaginar que os poderes são independentes e harmônicos entre si Gilberto Freire, aí para citar pernambucano, diria que isso é uma superstição jurídica. Quer dizer, os poderes, no máximo, eles são tensos entre si. E eu acho que isso é importante numa democracia, os poderes serem tensos entre si. E isso é que faz a democracia. A harmonia, não diga que houver harmonia, você deixa de ter democracia. Tem que ter uma certa tensão, uma tensão pacificada, construtiva, mas uma tensão. Os poderes não são independentes entre si. Os poderes, na minha visão, são interindependentes entre si. Tá? Então, nós estamos... O século passado foi o século da democracia. Mais de 120 países optaram pela democracia. E dentro desse modelo clássico de parlamentarismo e de presidencialismo. O que a gente está vendo agora é uma crise desse modelo. E vários países já estão deixando esse modelo de lado. Então, o sonho da harmonia é desfeito toda manhã aqui no Brasil. Então, nós temos que enfrentar essa realidade, um constitucionalismo de realidade. E vou encerrar. Marco disse aí que o Nelson, não sei, cujo objetivo era ter segurança jurídica e previsibilidade. Concordo. Mas este modelo de democracia está nos levando à previsibilidade ou à imprevisibilidade? À segurança ou à insegurança? Então, quando o Supremo decide monocraticamente, ele mantém para si um certo controle da imprevisibilidade, porque não é uma decisão final. Então, ao meu ver, o que se disputa hoje é o controle da imprevisibilidade legal. Não sei se estou sendo claro, mas isso é, hoje, a tensão que caracteriza o Brasil. Soleros? Quem? Eu quero ouvir o Nelson. Ué? Eu também. Sou eu. Falar. Por favor. Bom, Nelson. eu vou, digamos, na linha. Nelson. Alô? Sim. Nelson, seja generoso. Mas eu tenho que bater em pernambucano, principalmente falso pernambucano. Você sabe qual é a definição de um pernambucano, de um gaúcho? Um pernambucano a cavalo. Tá bom, é ótimo, é ótimo. É bem. O pernambucano é um gaúcho a pé. Bom, vejam o seguinte, eu vou na mesma linha fixada pelo, digamos, em termos perfeitos, em termos teóricos, pelo Joaquim, eu vou avançar um pouquinho e entrar no mesmo, mas por uma outra perspectiva. O problema, primeiro, não há dúvida nenhuma que no processo que nós vivemos é um processo de tensionamento entre os poderes. E esse tensionamento diz respeito aos espaços
de poder que possa ter cada um deles dentro do contexto global do processo nacional. Então, observem bem, e a disputa se caracteriza e, digamos, aumenta o espaço de um em detrimento de outro, levando em conta a disfuncionalidade eventual de um deles. Um caso específico, eu me recordo que, em 1987, no período que eu convivi no Congresso, nós tínhamos uma organização do processo decisório no Congresso via as lideranças partidárias. Na Constituinte, isso ficou muito expresso, porque todo o processo decisório passava pelo Colégio de Líderes, que, no caso, era presidido pelo Mário Covas, que era o líder do maior partido, que era o PMDB, e participavam todos os dias, pela manhã, nós nos reuníamos, eu assessorando o Mário junto com o Antônio Brito, nós assessorávamos, participávamos desse processo e se faziam os acordos. Os acordos do que seria votado, qual era a pauta do dia, fazia-se acordo de mérito, e quando não havia possibilidade de um acordo de mérito, no sentido de todos votarem no mesmo sentido, nós fazíamos um acordo procedimental. E isso organizava o processo. Depois nós conversávamos com o doutor Ulisses, que já tínhamos falado pela manhã, cedo na sua casa, para organizar essa coisa da pauta. Pois bem, essa coisa funcionava porque havia um processo de formação da vontade da maioria que passava pelas lideranças partidárias. E era um modelo que até então tínhamos. As coisas mudaram na Câmara com a eleição do Severino Cavalcanti. Houve uma disputa equivocada entre o PT e o PSDB, que não se entenderam na eleição da Câmara, e acabou o Severino Cavalcanti, que não era um candidato avulso, não era um candidato das lideranças partidárias nem dos partidos, mas sim daquilo que a gente chamava baixo clero na época, acabou ganhando a eleição. Ganhando a eleição porque Severino, ficou no segundo turno com o candidato do PT, que era o Greenhalgh, e o PSDB, em retaliação, votou no Severino para não dar a vitória a Greenhalgh. E aí levou, por essa razão política, acabou o Severino assumindo. E quando o Severino assumiu, o que acontecia? Até então, a massa dos deputados dependia dos líderes. O acesso de um deputado à mesa da Câmara e ao governo para suas reivindicações legítimas, da sua região, etc., passava pela liderança. Era a liderança que ajustava o diálogo com a presidência e era a liderança que combinava a presença desse deputado no governo. Normalmente, o governo só recebia, os ministros só marcavam audiência para os deputados se essa audiência viesse requerida pela liderança. Com isso, os líderes eram fortes e tinham um controle sobre suas bancadas, no sentido da formação da vontade de votar daquela bancada. Quando Severino assumiu, os líderes perderam a importância, porque o Severino era produto não da liderança, era produto do baixo clero. E aí esse pessoal, os deputados, passaram a ter acesso direto à presidência e passou a ser a presidência o personagem mais importante. A partir de então, desapareceram os líderes partidários, a importância dos líderes partidários. Tanto é que você hoje não sabe quem são os líderes partidários, porque o modelo de presidência de Severino sobreviveu ao próprio Severino, no sentido de que os outros presidentes também começaram a ter contato direto com os parlamentares e não dando, digamos, grande valor aos líderes partidários. E com isso... Até para ganhar a força dele, né? Até para ganhar força, né? Porque aí o presidente tem muita força. Né? Sim, ele queria ter a força ficou com ele. E aí você não sabe hoje, por exemplo, dificilmente você sabe quem são os líderes partidários. No máximo, tu pode saber que o líder partidário do PMDB é o Baleia Rossi, porque tu é de São Paulo e o deputado é paulista. Mas não tem nenhuma relevância. Tanto é que não são personagens hoje de mídia, não são personagens a serem ouvidos, porque não tem força. Ora, isto determinou, somado ao fato de que as bancadas começaram a se organizar em bancadas temáticas, porque não tinha mais liderança partidária que organizasse, organizou-se em bancadas temáticas, e aí o que ocorre? Ocorre de que o processo decisório ficou diluído. Ficou muito diluído o processo decisório e o processo do entendimento dos acordos políticos também ficou muito diluído. Passa
a ter uma responsabilidade exclusiva do presidente da Câmara fazer esses acordos políticos. E os líderes partidários não têm autoridade no sentido de eles fazerem diretamente esses acordos. E aí o que acontece? Acontece que você cria um ambiente difícil de compor a vontade da maioria, porque os deputados estão espalhados em bancadas temáticas. É a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada da agricultura, a bancada disso, daquilo. No levantamento que eu havia feito algum tempo atrás, nós tínhamos 17 bancadas temáticas na Câmara. Bem, qual é a consequência disso? A consequência dessa disfuncionalização, ou desse funcionamento, digamos, que leva a uma disfuncionalidade da Câmara, cria dois problemas. Não tem mais, por dentro da política, formas de solucionar os seus conflitos. Os conflitos políticos não têm mais composição dentro da esfera política. E aí o que aconteceu? Começa a se usar o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal, para ser o personagem que vai intervir no conflito político, número 1. Número 2, hoje, para você, e já era algum tempo atrás, mas mais gravemente, para você aprovar um texto legal, um dos instrumentos absolutamente necessários para que você consiga formar a maioria é a ambiguidade do texto. Ou seja, você não decide determinados conflitos políticos internos porque não tem condições de formar maioria. Então, você cria um ambiente de ambiguidade no texto legal e essa ambiguidade acaba se transformando o Poder Judiciário numa espécie de poder legislativo supletivo, porque ele é que vai examinar as 5 alternativas possíveis que a ambiguidade possibilita na interpretação da lei. Então, no momento de que você tem 5 ou 6 ou 7 alternativas, ou seja, você precisa, na escolha dessas alternativas, ter um juízo de conveniência. E juízo de conveniência não é do Poder Judiciário, seria do Executivo, do Legislativo. Mas aí você começa a dar ao juiz uma autoridade política para escolher entre essas 8 alternativas qual a que era conveniente. E aí a conveniência, analisada pelo um juiz de carreira, por exemplo, é uma conveniência a partir de um conceito muito abstrato de justiça. E aí você cria aquilo que o Eros refere. Ou seja, para aplicar a lei, ele começa a fazer, digamos, um trânsito nisso. Então, essa disfuncionalidade que nós temos é uma das razões pelas quais a fricção se dá com muita força hoje, modernamente. Acrescido do fato de que a fricção agrega, digamos, linhas à biografia individual. E aí as pessoas começam a produzir a ficção para ser, digamos, personagem da história. E aí as coisas se complicaram muito. Eu creio que o Joaquim tem absoluta razão. Nós precisamos rever e reexaminar essa situação a partir de uma dada realidade. Nós não temos harmonia propriamente. É verdade, Joaquim, essa história do texto de os poderes são harmônicos e interdependentes, harmônicos entre si, foi introduzido esse texto na Constituição pela Comissão de Redação. Houve um acordo político, faltou. Esse texto não tinha. Não havia, porque aquelas passadas. Hã? Não já tinha em alguma Constituição passada? Já tinha nas Constituições passadas. Mas no texto que chegou à Comissão de Redação, à época, não tinha. Por quê? Porque houve aquela disputa presidencialismo, parlamentarismo, e ninguém tocou esse assunto. E aí o Michel propõe na Comissão de Redação, e o Fernando Henrique apoia, os dois propõem a introdução desse texto. E esse texto entrou, aliás, como outros textos também, de concertação do texto produzido pelo plenário, na Comissão de Redação, da razão pela qual o doutor Ulisses, no final da Constituinte, fez um terceiro turno, fez uma terceira votação, por maioria absoluta, etc., para aprovar a redação final, porque essa redação final tinha alterações que foram introduzidas unanimemente pelos líderes partidários que integravam a comissão, que só fazia alteração pela comissão de redação somente se todos os líderes apoiassem aquela matéria. Se houvesse uma divergência, não se mexia nisso. Bem, eu creio, Joaquim e Eros,
de que, em teoria, e o Eros referiu muito claramente digamos, a análise dogmática do conceito de separação de poderes, mas nós precisamos saber como as coisas funcionam no mundo. E elas funcionam no mundo de acordo com os tensionamentos que são hoje alimentados fundamentalmente digamos, o individualismo que prepondera nessas questões. Primeiro, a incapacidade da política resolver seus conflitos, e segundo, também, o desejo, e hoje não só do Poder Judiciário, mas também do Tribunal de Contas, em que você tem avanços substanciais em relação às suas funções, avanços no sentido de extrapolação daquilo que seria razoável. Então, eu creio que é fundamental que nós tenhamos condições de pensar, mas pensar a partir do que se faz e não a partir do que deveria ser feito. Em cima do que se faz, saber as razões por que as coisas são dessa forma e aí construir soluções que possam nos jogar no futuro. Não adianta fazer uma breve, uma análise, digamos, aquele fulano não está cumprindo a sua função constitucional. Isso não resolve. Não resolve porque o fulano vai continuar fazendo isso. E depois outra coisa, uma regra que eu aprendi na vida política é que, em política, você não escolhe interlocutor. O interlocutor é o que está na mesa. E quem o levou para a mesa foi uma eleição, foi isso, foi aquilo. Mas está na mesa e é ele. E não adianta fazer a crítica ao interlocutor. Você tem que criar uma superação daquele conflito existente e encontrar uma forma nova que possa resolver essa situação. Exatamente nessa linha, pedir para os três voltarem a olhar para o Judiciário. Os dois foram ministros do Supremo. E o professor Joaquim Falcão tem uma experiência como advogado, como jurista também, ligado ao tema da justiça. Essa questão do Judiciário hoje, essa exposição do Judiciário, somada à TV Justiça, somada ao poder que hoje, que me parece inédito, eu, há 40 anos de advocacia, eu nunca vi tanto despacho monocrático sobre decisões tão relevantes, né? O que houve de mudança no Supremo para que o Supremo também caminhasse para o quadro que nós temos hoje? Qualquer um dos três, por favor. Deixa eu fazer uma observação. Eu tomei nota aqui de algumas coisas, mas eu vou tentar falar de todas elas ao mesmo tempo. Tem um episódio, Nelson Jobim era presidente na época era presidente do Supremo, e há um episódio que é um episódio marcante. Um determinado ministro falava sem parar. Depois de uma hora em que ele falava, o Nelson disse: ministro, todos nós já entendemos. E esse ministro virou e disse: mas eu não estou falando dos senhores. Lembra, Nelson? Uhum. Tudo bem. Isso foi uma coisa terrível, horrorosa. A TV Justiça transformou alguns dos ministros supremos em atores de televisão. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria enfatizar é o fato de que o artigo 2º da Constituição é formidável. Os poderes são independentes e harmônicos. Isso quer dizer que cada atitude, cada ação que contradiga isso não é inconstitucional. Percebe o que eu estou tentando dizer? Nós não estamos preocupados, não devemos estar preocupados com a harmonia entre os poderes, porque eles são harmônicos. Então, cada gesto, cada atitude que afronte esse preceito, ela é inconstitucional. A grande verdade é essa. Por isso, e esse é o terceiro ponto que eu queria enfatizar, o Joaquim vai gostar disso, porque ele, volta e meia, ele insiste nisso. O juiz tem que ser positivista, ele é um cumpridor da lei, aplicador, mas cumpridor da lei. Então, a grande verdade, Nelson, é que, por mais incrível que pareça, o que está acontecendo hoje é que nós temos o chamado direito alternativo pairando por aí. Lembram-se
momento, há uns 30 anos atrás, em que havíamos o direito alternativo, papapá. Sim. Eu me lembro que, naquela ocasião, isso saiu ali do Paraná, não foi? Basicamente. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Não, mas não foi só no Rio Grande do Sul, era um juiz. Eu acho que a casa começou no Rio Grande do Sul, não começou? Tudo bem, não Começou no vamos Rio Grande. discutir isso Começou no Rio agora. Grande. Depois se Vamos discutir espalhou. isso agora. Mas naquela época eu era violentamente contra o chamado direito alternativo, porque isso é uma tentativa de fugir ao quadro do que define a Constituição e as leis. E é isso que nós estamos, hoje em dia, volta e meia, assistindo. Estou certo, Nelson? Estou certo, Joaquim? Vamos ver o Joaquim primeiro, depois eu falo, porque eu já falei já grandemente depois do Joaquim. Quer que eu fale, Joaquim? Fale, Nelson. Tá bom. Olha aqui, vamos tentar... Esse negócio é coisa de gaúcho, e é melhor eu ir gaúcho da mesma rua, da mesma cidade, essa coisa toda. É melhor eu não me meter nisso, não. Não convém te meter, porque dá lesão corporal, eventualmente de vida de morte. Briga de marido e mulher, nem o marido deve se meter. Depois eu vou contar, eu quero contar. Vocês conhecem a história, mas eu queria contar um trechinho, mas depois deixar esse tema sobre dois gaúchos ilustres que faz parte da história do Brasil. Por favor. Bom, mas vamos tentar contextualizar essa situação. Eu me lembro, quando eu era presidente da subseção da Ordem de Santa Maria, e depois vice-presidente o presidente era o Luiz Carlos Madeira, e eu era vice no Conselho Seccional do Rio Grande do Sul. No regime militar, o que a gente fazia? Quem, digamos, sintetizava essa determinação era o Raimundo Fauro. Nós começamos a adotar e importar aquilo que surgiu na Alemanha depois do nazismo, na tentativa de discutir o direito lícito, o direito legal e o direito justo, mostrando a diferença entre a justiça, o legal e o justo. Qual era o objetivo disso? O objetivo disso era nós tentarmos abrir flancos dentro do regime militar, dentro da ditadura, via a interpretação da lei produzida pela ditadura. Lembra-se que o Congresso tinha pouco espaço decisório. Naquela época, havia aqueles decretos-leis com efeito de trânsito, que tinham efeito de transformar-se em lei a partir do vencimento do prazo. Pois bem, lembra-se que quando você ia naquelas posses de desembargador, presidente, etc., que a Ordem dos Advogados tinha discurso, o discurso sempre era estimular ao Poder Judiciário a não aplicar a lei injusta e aplicar a lei justa. E aí começamos a trabalhar nesse sentido. Acontece que, depois que retomamos o processo democrático, essa imagem ficou na cabeça dos juízes. Os juízes passaram a dizer que tinham compromisso com a justiça e não com a lei. E aí deu origem a essa escola, a chamada escola do direito achado na rua. Eu só abro uma brincadeira aqui. Quando me disseram, numa época, que o direito tinha que se achar na rua, aí eu perguntei qual era a rua. Era Oscar Freire ou era a Rua da Vila? Porque não estava muito claro qual era a rua que esse direito seria encontrado. Pois bem, eu creio que essa situação, os juízes se convenceram dessa possibilidade, e aí surgiu essas escolas todas, dando autonomismo decisório aos juízes. Agora, quanto ao problema de hoje, de você ter um processo decisório muito mais extrapolado que anteriormente, além de que o Eros referiu sobre o problema da TV Justiça, a TV Justiça, que foi uma criação que tinha como objetivo dar transparência aos processos decisórios do Supremo, acabou a TV Justiça, essa transparência, e a TV Justiça acabou se transformando num instrumento de visibilidade individual. E aí surgiu, digamos, o apego à visibilidade individual de alguns dos colegas na época, em que precisavam se expor porque era necessário ser visto.
tanto que isso determinou, por exemplo, o desaparecimento nas sessões do tribunal, progressivamente, daquela história. O relator votava, tu te convencia do voto do relator, e normalmente a gente dizia, com o relator. Hoje isso não tem mais. Não tem mais. Hoje, com o relator, leva 1 hora, porque você precisa ter a visibilidade, os seus fundamentos, etc. Bom, isso é uma distorção, realmente é uma distorção. Agora, o que nós temos que lembrar é que parte da insegurança jurídica, além de ser devida ao voluntarismo judicializante dos tribunais, tem causas da judicialização da política. E a judicialização da política tem como causas, inclusive, o uso pelas oposições, e inclusive por posturas políticas dos tribunais para alterar projetos políticos de governo, ou seja, planos, eventualmente, políticos de governo. Eu creio que nós estamos num momento complicado, mas precisamos ter uma análise desse momento, ter como um fato e ver as causas desse fato para alterá-lo. Não adianta nós fazermos um discurso exclusivamente de oposição a isso, dizendo que está tudo errado, etc., porque não convence ninguém. Ou seja, não vai mudar a realidade. A realidade mudará se nós sentarmos na mesa e fazermos um grande entendimento para resolver o problema da composição das vontades majoritárias no Congresso, para que as leis comecem a reduzir o seu aspecto de ambiguidade e para que também surja uma responsabilidade política e social dos próprios magistrados em relação aos seus processos decisórios. Porque hoje, lembre-se que nós tivemos momentos terríveis em relação ao processo criminal no Brasil, que deu uma criminalização da política imensa, produzida por aqueles movimentos, aquelas pressões como a Lava Jato, etc., que, além de fazer um combate correto à corrupção, mas também extrapolaram muito. Extrapolaram muito com a permissividade dos tribunais superiores e, com isso, criou-se uma criminalização da política e nós abrimos um gap. Esse é um fato. E nós precisamos compor isso. E nós comporemos isso, poderemos compor isso exatamente identificando as suas causas. É o caso, por exemplo, de achar o erro, por exemplo, de achar que a corrupção você combate com o direito penal. Combate-se com o direito penal a corrupção existente, mas a corrupção futura se combate pela mudança das causas que levaram os estímulos que levaram à corrupção. Seja a prevenção, mudança do ambiente. Mudança do ambiente, uma mudança desse ambiente legal, ou seja, os mecanismos. Vou dar um exemplinho bobo, mas que funciona. Observem, por exemplo, na lei de licitação, o governo faz uma licitação e tendo como elemento da licitação um projeto básico da obra pública. Só que esse projeto básico é um projeto, digamos, insubsistente. Quando chega o momento do projeto executivo e o sujeito que arremata a licitação, a obra, e vai fazer o projeto executivo, verifica que o projeto básico, com que ele teve elementos para fixar o preço a ser oferecido ao governo, não tem consistência. Aí você tem que fazer o projeto executivo e, fazendo o projeto executivo, surge um problema. Vamos ter que fazer aditivos ao contrato. Pronto, abriu um cartório. Vamos fazer aditivos, ou seja, nós temos que mudar os mecanismos que conduziram ao processo corruptivo. E vejam, a universidade hoje, inclusive a Fundação Getúlio Vargas, poderia dar uma imensa contribuição para, examinando todos esses casos que foram conduzidos pela Lava Jato e verificar por que e como e quais eram os espaços que a legislação e os modelos davam ao processo corruptivo. Isso não foi feito. Ou seja, achava-se que resolve-se a corrupção com a perseguição penal. Não resolve. A perseguição penal é da corrupção que aconteceu, mas não é algo que impeça a corrupção futura. E aí eu lembro, mais uma vez, Marco Maciel, que há 30 anos atrás propôs um projeto regulando o lobby, relação público-privada. E até hoje está lá para o Nacional. Mais uma vez. Marco era um grande personagem. Mas eu disse que eu queria lembrar de dois gaúchos, dois amigos. Aqui nós estamos com dois gaúchos, são muito amigos desde sempre, e que seguiram a vida, permitiu que eles continuassem juntos, né? E o professor Hélio me conta que da janela do apartamento dele, ele vê a janela do apartamento do ministro Nelson Jobim.
e estão no mesmo prédio do escritório. Né? No mesmo prédio do escritório, o professor Eros diz que o andar dele é mais bonito. Não sei se é ou não é. Não, mas o Eros está embaixo de mim. O Eros está no segundo andar, eu estou no terceiro. Aí eu lembrei de uma passagem, eu prometi que teria uma hora o encontro, e eu vou respeitar uma hora, nós estamos acabando, mas eu lembrei de uma passagem, falando de dois gaúchos e falando de democracia. Essa passagem eu ouvi de um ex-presidente da Ordem da Bahia, Thomas Bacelar. Lembram dele? Muito bem. Me lembro. O Thomas me disse que um dia a Ordem teve um movimento que começa em 70, em Curitiba, não toma curso porque havia censura, vem para São Paulo em 77, é feita a Carta de São Paulo, sai nos jornais, nas principais páginas, nas páginas iniciais dos principais jornais. 77, o encontro que teve em 77, e o Raimundo Faoro era o presidente. E depois, Conferência Nacional de Curitiba, onde o governo vem e anuncia o acolhimento daqueles pedidos que a Ordem fazia, principalmente no que diz respeito ao voto no habeas corpus. Mas, entre esse tempo, houve a manifestação Carta de São Paulo, em que reclamava pela volta do habeas corpus, denunciava a violação de direitos humanos, e indicava como um caminho para a redemocratização e a pacificação do país. Olha, que vivemos hoje. Mas aí, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, veio ao Brasil, teve reunião com Raimundo Faoro. E depois dessa reunião, então, e aí veio o encontro que eu queria dos dois gaúchos. O presidente Geisel chama Raimundo Faoro para uma conversa. Essa conversa foi testemunhada pelo Tomás Bacelar, foi o único que esteve presente na conversa. E disse, Tomás, para mim, que eles estavam morrendo de medo, porque eu morri de medo. Fosse a expressão. Estava receoso, porque era o presidente do Brasil, de um regime ditatorial, chamando o presidente da Ordem, que tinha denunciado a tortura. E quando chega lá, os dois se encontram e, para surpresa do Thomas, começam a se chamar por apelidos de infância. Os dois gaúchos não eram da mesma cidade. Ernesto Geisel, se não me engano, era de Bento Gonçalves, Raimundo Faoro, salvo engano, de Vacaria, mas se conheciam, dois gaúchos se conheciam, começaram a conversar de histórias de criança, da Dona Maria, da igreja, do colégio e tal. Isso surpreendeu o Thomas. Até que, em um determinado ponto, então, Geisel assume, mais uma vez, sua condição de presidente da República e pergunta para Raimundo Faoro. Raimundo Faoro, o senhor quer a volta do habeas corpus para soltar terroristas, comunistas? E o Raimundo Faoro teria dito, não. Nós queremos a volta do habeas corpus para dar liberdade à justiça. Essa frase, para mim, é muito bonita e representa exatamente o que é a importância da justiça nesse processo todo. Eu digo isso porque, com muita tristeza, eu vejo esses ataques que têm ocorrido ao Supremo Tribunal Federal. Acho que nós tivemos aí, no passado recente, eventos internos, inclusive, que foram divulgados para a mídia, ministros chamando, ofendendo outros ministros de sessão pública com a mídia divulgando, contribui para esse ambiente de desconfiança, mas é na justiça que temos que depositar as esperanças da manutenção da democracia e do Estado de Direito. Eu, cumprindo o compromisso dessa uma hora, eu quero agradecer àqueles que participaram. O professor Adilson Dalari falou do ministro Jobim, dizendo que o Nelson tem uma experiência enorme e sempre defendeu essas posições com muita firmeza, é verdade. Professor Joaquim Falcão, obrigado por ter aceito o convite. A palavra para a manifestação final. Concordar aí com você, Marcos. Acho que, às vezes, a gente tenta lá reduzir as tensões que estão ocorrendo hoje entre o Judiciário e o Supremo. Mas não é entre o Judiciário e o Supremo. É entre o Executivo e o Supremo. É entre o Executivo e o Poder Judiciário como um todo. Você veja que, nesse caso Queiroz, recentemente, não foi com o Supremo, foi com o MP, foi com o Rio de Janeiro, etc. O que eu constato
eu constato que a democracia não está entregando a previsibilidade e a segurança que a gente quer. E aí é momento de a gente se refazer a nós mesmos. Essa é que é a tarefa de todos nós. Ministro Eros, professor Eros Grau, grato, querido, e grato por nos ajudar a organizar esse encontro. Obrigado, querido. Se eu puder dizer uma última coisa, o Nelson vai lembrar dessa canção, e eu digo isso também a partir do seu relato a propósito do encontro entre o Geisel e o nosso... Qual é o nome dele, meu Deus do céu? Raimundo Faoro. Isso. Eles, e eu digo isso para encerrar, o Nelson vai lembrar de uma canção que fala do meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e flor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É isso, não é? Lá nós temos uma coisa maravilhosa chamada amizade. Está lá no fundo dos nossos corações. E por isso que eu me sinto extremamente honrado por ser gaúcho. Brasileiro, mas gaúcho. Foi uma alegria estar aqui, com 3 grandes amigos. O hino do Rio Grande do Sul é maravilhoso, é lindíssimo. É uma ode. Ministro Jobim, obrigado. Marco, muito obrigado por esse momento. E o Eros cometeu um equívoco. Eros, a gente não deve dizer que é gaúcho para não ofender os outros. Você não dá inveja, tem que ter cautelas, porque senão, ainda mais eu tendo um pernambucano na outra ponta. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu quando nós saímos do Rio Grande, porque eu vou contar rapidamente. O meu pai era o escritório era guarda-livro, aí o irmão dele, o tio Erwin, e quando meu tio faleceu, meu pai fez um concurso público, nós saímos de Santa Maria em 1943, nós estávamos saindo de lá. Desculpem eu dizer isso, mas é a verdade. A minha mãe me chamou e disse: olha, gurizinho, nós vamos lá para cima. Quando chegar lá em cima, tu não conta para ninguém que tu é gaúcho para não humilhar os outros. Tá? Bem, Marco, para encerrar, eu encerraria dizendo o seguinte: o processo democrático não é um processo de desaparecimento de conflitos. A democracia tem a característica fundamental de ser um ambiente de conflitos. O que precisa é que a democracia tem regras para compor os conflitos, pela superação desses conflitos. E o que nós não temos agora? Por quê? Porque se introduziu no processo político brasileiro o ódio. E o ódio está aí. Ou seja, você não tem mais adversários, você tem inimigos. E esse ódio terá que ser superado. Não adianta você criticar a existência do ódio. Você tem que constatar a existência desse ódio, examinar as suas causas e começar a criar, como diz o Joaquim corretamente, nos reinventar. Porque, seja como for, nós também, digamos, demos espaço para que esse ódio entrasse. Muito obrigado e um abraço ao Joaquim, que é muito bom revê-lo, embora eu não tenha visto aí quem manda em casa, que é a pessoa mais importante, e que dá um beijo na que manda realmente, porque tu não vale nada para isso. E o Eros também um grande abraço. Um grande abraço a todos e um bom domingo, bom fim de semana. Obrigado, queridos. Bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigado, Marco. Tchau. Obrigado. Tchau, gente.